De pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Ok, claro. Inclusive, foi bom o senhor ter me lembrado, pastor Christian, de que amanhã eu ministro também, permitindo o Senhor. Porque Deus colocou um propósito em meu coração em cima desse tema, moldadas, não necessariamente para falar do vaso, do barro, ou propriamente de Jeremias capítulo 13, mas para falar principalmente do processo de molde. E as mãos de Deus, como oleiro, trabalham nos moldando, utilizando um fator que às vezes é esmagador, chamado tempo. Então, nesses 3 dias, eu queria trabalhar com vocês essa perspectiva do Deus que age no tempo da nossa espera ou do nosso processo, porque todos nós estamos aqui subordinados a esse fator, né? O fator tempo. Todos, os que gostam de esperar, os que não gostam de esperar, os que sabem esperar, os que não sabem esperar, os esperançosos, os não esperançosos, os pacientes, os ansiosos, todos aqui estão subordinados, por que não dizer às vezes até humilhados, dentro do processo do tempo. Então, hoje nós começamos, eu queria que você encarasse isso como se fosse, de fato, o que é uma conferência, né? Onde vai ter continuidade. Então, amanhã eu te espero aqui, às 6 p.m., gastei tudo que eu tinha nesse momento, não sai mais nada. Eu dei meu melhor, Deus viu. Então a gente continua amanhã e eu queria que você entendesse isso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje o culto começa, mas não termina. Olha para mim, como é que funciona isso? Foi dada a abertura hoje, começou e você veio. Eu quero que você entenda que quando o culto terminar hoje, amanhã você continua em estado de culto. Olha para mim que eu estou falando bem sério com você. Amanhã não é dia de bater em criança. Dia nenhum Camila, vigia, amém, ok. Mas eu digo, sobretudo, amanhã não é dia de gritar, não é dia de ter aquela DR. Você já está esperando um tempão, aí quer ter amanhã, não está vigiando, o cão vai entrar. Amanhã é dia de você dar continuidade como oferta viva ao culto. Amanhã você continua em espírito, em oração, em ligação, ok? E depois também, para que no domingo você possa fechar aqui. Quem entendeu, diga amém. Então, que horas começa amanhã? Não, em inglês, por favor. É isso aí, estamos juntos amanhã, se Deus quiser. Marcos, capítulo de número 5. Pastor Christian, muito obrigada, eu estou muito honrada. Pastora Daniele, muito honrada de estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pela moeda mais cara do mundo que vocês estão oferecendo para a gente, que é tempo. Porque tem gente que te convida, mas te deixa meio avoado aí, né? E eles não, sabe? Eles dedicam realmente tempo. Hoje eu pensei que nem ia ver a Dani direito por causa da conferência, mas não. Ela chega junto do começo até o final. Se eu pudesse dar um nome para vocês, ia ser Sirineu. Eles levam a cruz até o fim. Muito obrigada. Larissa, Ashley, Deus abençoe. É bom ver o testemunho que vocês estão dando. Deus conserve vocês, viu? Família abençoada. Quem achou, diga amém. Versículo 22 em diante. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Qual é o nome dele? O qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e que já havia padecido muito a mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem contudo nada a aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus,
veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Imediatamente ela tocou e se estancou no corpo a hemorragia, e ela sentiu estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Quem lembra dele ainda? Qual era o nome dele? E disseram para ele: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 42. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos se assombraram com grande espanto. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela ganhou tanto destaque nesse contexto aqui do capítulo 5, que perceba que a narrativa aonde nós começamos a leitura dessa noite começa falando sobre Jairo. E a gente acaba gastando muito mais tempo enquanto estamos tentando falar ainda sobre Jairo, haja vista que a introdução do texto começa com Jairo, mas a gente acaba falando muito mais tempo sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela ganha um holofote dentro dessa cena por causa da fé dela, uma mulher de muita fé. Tanto é que na epígrafe do texto, que é aquela parte em negrito, que vem escrito em algumas bíblias, né? Bíblias, quando tem o títulozinho, não vem falando sobre Jairo. Está tudo dentro do mesmo contexto e o título da narrativa fala: a cura da mulher do fluxo de sangue. Tão grande é a atenção que é dada a ela por causa da ousadia, da fé dessa mulher. Eu mesma, eu devo ter umas 4 mensagens só dentro desse texto. E se eu não vigiar, ela tira a minha atenção de falar o que eu tenho que falar, que hoje aqui é sobre Jairo, por causa do nível de fé dela. É algo realmente extraordinário. Mas veja, até para que ela viva o que ela viveu dentro desse contexto aqui, que foi essa cura milagrosa, isso só aconteceu porque Jairo abriu o caminho para ela. Isso vai acontecer dentro de um itinerário que foi aberto a pedido de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, e eu quero que você não entenda isso apenas como se Jairo fosse o pastor de uma igreja. Irmãos, nesses dias aqui, um decreto da sinagoga já havia sido deliberado. Todo aquele que tivesse qualquer atitude ou profissão de fé que declarasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias ou o enviado de Deus, deveria ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, e é necessário a gente falar sobre isso dentro da nossa cultura ocidental, que isso não tem a ver com trocar de igreja, ou ficar destituído de um cargo. Abre aspas para o que eu vou dizer aqui. A religião do judeu
ela não é tida como aquilo que nós conhecemos como religião, católica, protestante. Não, ela é étnica. Você não se converte judeu, compreende? Logo, pertencer a uma sinagoga é muito mais do que qualquer categoria denominacional. É fazer parte de um clã étnico que te respalda como judeu. O que isso significa, Camila? Significa que quando você era expulso de uma sinagoga, você não perdia a sua associação a um grupo de pessoas. Não, você perdia parte da sua própria identidade social. Como assim, Camila? Vou te dar um exemplo bem rasgado que é para todo mundo entender. Vamos supor, você está lá na sinagoga, principalmente ele que é um principal, seria o que nós entendemos como um dirigente daquela sinagoga. Se você é expulso de uma sinagoga, você pode ter dinheiro que você não vai comprar mais. Seus contratos dentro daquela sociedade vão cair por terra. Por que Nicodemos, por exemplo, seguia Jesus à noite e José de Arimateia foi considerado discípulo só depois da morte de Cristo, compreendendo que ele perderia todo o seu patrimônio e tudo que ele possuía se dissesse ou tivesse qualquer atitude que demonstrasse que Jesus era o Cristo, por causa desse edito. Uma vez que você fosse extirpado, ou como diria dentro do catolicismo, né, excomungado de dentro dessa sociedade, dessa cultura, você não teria jamais uma inserção. Era tido como um gentil, como um samaritano, como um cão dentro daquela sociedade. E a partir do momento que você passava a viver esse contexto, sua família não te reconhecia mais como um membro. Então, o filho deixava de ser filho, o pai deixava de ser pai, o primo deixava de ser primo. Eu não te reconheço mais como nada. Então você tem dinheiro, mas não compra. Você mora numa casa, mas não tem lar. Você pertence a uma geografia, mas aquela geografia expele você. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que você entenda o que Jairo está colocando em jogo quando ele decide buscar Jesus para curar a filha dele. Ele não está trocando de igreja, ele não está mudando de pastor, ele não está trocando de religião, ele está pegando a identidade que a sociedade deu para ele e está trocando. Ele está dizendo, não que isso não seja importante, só que a prioridade da vida dele foi reorganizada. Eu quero dizer, e já quero começar a aplicar profeticamente as direções que Deus me confiou para esses dias. Você, dentro dessa nação, e no contexto que de um tempo para cá você foi inserido, está começando a sentir a ausência de pertencimento de alguns grupos. Grupos às vezes até familiares, grupos às vezes até eclesiásticos, igrejeiros, e você não entende. Por que eu não me sinto mais como se? Porque coisas aconteceram na sua vida que te fizeram ter que reavaliar as suas prioridades. Deixa estar que prioridades é uma palavra que caiu no uso do plural de 10 anos para cá. Antes, prioridade jamais era conjugada no plural. E por que não, Camila? Porque prioridade estabelece o entendimento daquilo que não pode ser tirado nem acrescentado, mas que é único. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Prioridade diz respeito àquilo que é e àquilo que é primeiro. Logo, você não tem prioridades. Isso aí é uma junção comportamental de palavras que a gente aplicou para encaixar todos os nossos interesses numa plataforma só. Mas gramaticalmente falando, a expressão disso não deveria existir. Não se deveriam ter prioridades. Deveria se ter apenas. Vou te dar um exemplo. Por que eu estou explicando isso? Porque é tão importante colocar isso na tua cachola. Quando não existiam prioridades, você sabia que Deus não estava entre elas. Logo, Deus não era prioridade. No sentido plural, ele não estava entre outras coisas que também são importantes. Deus não era prioridades, não estava entre as nossas prioridades. Porque antes ele era a nossa. Vamos lá, sem plural, a nossa.
Camila, mas Deus continua sendo o único na minha vida. Mas é aí que você entende com maior propriedade o peso da palavra prioridade. Deus é o único, Ele é o único. Eu sei que se você falhar, não vai ser por adoração a outro Deus. Aqui nessa noite, até quem diga que está afastado ou se diz desviado, mas eu sei que você não é desviado. Sabe como é que eu sei que tu não é desviado? Porque tem um monte de gente que quando afasta, busca muitas outras coisas. Você continua acreditando que somente Deus é único, somente Deus é verdadeiro, somente Ele é Senhor. Vai ouvindo aí. Então, depois de um tempo de relacionamento com Deus, você não negocia mais a exclusividade do lugar único de Deus. Só que hoje a pregação para nós que somos cristãos já não diz mais respeito a ter que pelejar para dizer o lugar que Deus deve estar como único, mas a ter que reciclar a nossa mente para ensinar que Deus não é apenas o único, mas Ele também quer ser o primeiro. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Se a gente não vigiar, e muitos de nós estamos sacudidos, sendo sacudidos pelo Senhor aqui nessa noite, porque uma das coisas que o Espírito Santo de Deus tem falado na nossa mente é o seguinte: eu não brigo mais para ser o único. Eu sei que eu sou o único na sua vida. Você não me adora, você não adora outro Deus nem no seu dia mau, nem no seu dia mau, nem no seu dia de maior desesperança você deixa de crer que Deus existe. Agora, por que sua vida espiritual não anda bem? Por que sua vida devocional não caminha bem? Não é porque Deus deixou de ser o único, é porque Deus deixou de ser o... Primeiro é o WhatsApp. A primeira coisa que você faz quando acorda é pegar no telefone, porque normalmente o despertador já vem pelo telefone. Normalmente Deus é depois que você vai refogar o arroz. Deus é depois que você levou as crianças na escola. Deus é quando você tiver um tempo disponível. Deus é se sobrar um dia na semana. Vamos falar rasgado? Deus está dizendo: eu não preciso me impor como único. Eu sei que você não adora nenhum outro além de mim. Só que a questão de um tempo para cá não é mais sobre eu ser o único, é sobre eu voltar a ser o nível de renúncia de Jairo colocava tudo que era reputação, especulação e status em segundo plano. Aconteceu algo na vida dele. Quem ainda está comigo, diga amém. Aconteceu algo na vida dele, aconteceu algo na casa dele, que fez com que a prioridade fosse Jesus. E é lindo isso, porque eu não estou aqui pregando levianamente, irmãos, que reputação não é importante, que status não é importante. Eu fui ajudada na criação, né? Porque tive muita convivência com a minha avó, tanto materna quanto paterna. E como a gente sempre viveu ali em bairro, não se tinha crédito e dinheiro como se tem o fluxo hoje. Então muita coisa era comprada e colocada no caderno. E graças a Deus eu cresci dentro de uma família onde bastava você ter um nome para você chegar lá na venda, ou desculpa a expressão, mas era o termo que a gente usava na época, na barraca. E qualquer coisa que você comprava, aí o dono do estabelecimento dizia: bota no nome da dona fulana? Sim, é no nome da dona fulana. Minha avó acertava uma vez por mês, porque ela só acertava quando recebia o salário. Então durante aquele mês o que precisasse, você ia retirando, era só chegar lá e dar um nome da minha avó. Não significa que a gente tinha crédito para pegar tudo, mas se eu pegasse algo no nome da minha avó, mesmo que tenha sido que ela não mandou eu pegar, no final do mês ela pagava. Podia me dar uma surra depois, mas ela pagava, porque ela dizia assim: eu cresci ouvindo minha avó dizer assim: ó, pobre não tem nada, tudo que o pobre tem é um nome. Honre seu nome, valorize o seu nome. Então eu não vou falar aqui levianamente: ah, não ligue para o que dizem de você, não ligue para o que pensam de você. Não, irmão, testemunho, crédito se constrói com reputação. Então isso é importante. Só que o que Deus está me mandando dizer aqui nessa noite, que vão acontecer ao longo dos anos coisas dentro da sua casa, aonde por maior que seja seu sonho, sua reputação, a vaidade do seu nome, a honra da sua casa, Deus está dizendo: se eu não for colocado lá, não veja, eu não estou fazendo uma ameaça, eu estou te dando uma direção clara. Deus está dizendo: acontecerão coisas na sua casa todas as vezes que você não entender que não basta eu ser o único, mas eu preciso ser o
primeiro. Se eu não for o primeiro, eu vou mexer na tua casa para que você volte a entender que eu não estou junto com o plural, eu não estou junto com as demais coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou aquele que você recorre só na hora do desespero. Mas se você se esquecer de quem eu sou, vão acontecer coisas na sua casa para te fazerem lembrar que não basta eu ser o único, eu quero voltar a ser o primeiro. Às vezes a gente acha que Deus vai se adequar a um lugar. Não, Deus está vendo que eu não posso, Deus está vendo que eu não tenho, Deus está vendo que eu não sou, Deus está vendo que eu estou ocupada, Deus está vendo que eu estou correndo atrás, Deus está vendo isso, Deus está vendo aquilo. E Deus está dizendo, estou vendo tudo e não concordo com nada. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É mandamento, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jairo entrou numa situação aonde ele reconheceu que a vida da filha era mais importante do que os contratos que ele poderia perder por buscar Jesus pela vida dela. Deus sempre vai honrar um homem, Deus sempre vai honrar uma mulher, Deus sempre vai honrar um jovem que tem discernimento de prioridade. Olha isso. É importante a vida que ele tem? É importante o nome que ele construiu? É importante o cargo e o ofício que ele executa? É nobre? É também. Mas ele compreendeu que nenhuma dessas coisas poderia salvar a vida da filha dele. E quando a vida está em jogo, a vida não pode entrar em disputa. A vida precisa ser a escolha certa. Camila, eu não estou entendendo. Deus está falando abertamente. A escolha pela vida. Escolha pela vida. Escolha pela vida do teu casamento. Escolha pela vida dos teus filhos. Escolha pela tua vida espiritual. Priorize Deus. E tendo Ele como governo de todas as coisas, tudo que está fora do lugar vai encontrar lugar, se Deus for a prioridade. Então ele compreende, ele não está indo de maneira leviana nem emocionada. Ele sabe o que está em jogo, sabe o que vai perder, mas ele é intencional. Segunda coisa, Deus quer que nós utilizemos esse tempo de dificuldade com intencionalidade. Todas as vezes que a sua casa estiver em processo de luta, luto, problema emocional ou financeiro, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: me busque com intencionalidade. Eu vou falar rasgado. As pessoas acham muito bonitinho gente que diz assim: ah, Deus sabe, eu não oro pedindo nada, eu não tenho coragem, eu só oro agradecendo. E acha que isso é exemplo de humildade. Eu até acho cativante, mas isso não é bíblico, isso não é a verdade e isso não é funcional. Ok? Eu não estou dizendo que você não deve orar agradecendo. Eu não estou dizendo que você não deve orar em gratidão. Eu não estou dizendo que sua devoção não deve ter adoração sincera. Só que isso não substitui a necessidade de pedido. Duas verdades. Primeira, toda oração, antes de mais nada, deve ser um ato de humilhação. Deixa eu ver se você aprendeu. Toda oração, antes de mais nada, antes da intenção do que eu vou pedir, desejar, adorar ou receber, toda oração deve ser um ato de humilhação. O que isso significa? Significa que quando eu vou buscar a Deus, seja por qual motivo for, para pedir, receber ou agradecer, eu devo ir com a consciência de que eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou precisando de nada, eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou querendo nada, eu preciso sempre. Entende? Coloca isso na tua cabeça. Mesmo quando eu não tenho nada, eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou precisando de nada, eu continuo precisando sempre. Toda oração deve ser um ato de humilhação. Uma vez que toda oração deve ser um ato de humilhação, eu não posso me aproximar de Deus sem intenção. Logo, se eu vou agradecer, então eu vou me posicionar focada em que vou agradecer. Não vem com essa conversa fiada de dizer que só quer agradecer, mas na hora de dobrar o joelho você diz assim: Deus, eu te agradeço por tudo, e nem você sabe listar o tudo. Não, intenção. Primeira coisa, ato de humilhação. Segunda coisa, a oração precisa ser com intenção.
intencional. Meu Deus, você precisa, eu preciso sermos mais intencionais. Mas há como é que eu vou dizer? Um véu espiritual ou religioso que quer colocar pra gente que crente bom não pede. O crente bom mesmo, ele não pede nada, ele só agradece. O que me irrita é que esse crente que não pede nada não consegue agradecer pelo que os outros recebem. Porque na verdade ele não pede, não é intencional na vida de oração ou na procura dele por Jesus quando ele precisa. Não porque ele de fato não precisa, mas porque a culpa de quem não foi alcançado verdadeiramente pela graça ainda é tão grande que ele não tem coragem de pedir. Ele acha que nunca vai ter crédito para pedir, e de fato ele nunca vai ter, não importa quanto jejum ele faça, porque não é sobre isso. Mas o religioso e o falso espiritual não conseguem entender isso. Depois que ele jejua muito, depois que ele ora muito, depois que ele faz muita campanha, depois que ele faz voto, depois que ele apresenta todos os propósitos, aí ele pensa que pode começar a pedir. Deixa estar que diante de Deus, ele antes e ele agora não muda o fato de não ter autorização para pedir. Então veja, eu acho isso lindo. O texto diz que Jairo buscou a Jesus, colocou tudo isso em cash, e ao chegar lá o texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Vamos lá para a gente não esquecer, ele se prostrou aos? Mas eu acho maravilhoso, ao se prostrar aos pés, ele vai direto no ponto, e ele diz assim: rogo-te que venhas em minha casa e que imponhas as... Rogo-te que venhas em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que tocando ela sare e viva. Esse é o clamor de Jairo. Quando você vê ele aos pés, você diz: ato de humilhação verdadeira. Mas quando você vê ele pedindo as mãos, você diz: sabe exatamente o que veio e sabe exatamente o que vai pedir. Aí você olha para o texto e diz assim: Camila, isso é questão de perspectiva. Camila, eu não quero ser um crente interesseiro, nem eu. E é por isso que eu não estou pregando sobre interesse, eu estou pregando sobre intencionalidade. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: aos interesseiros eu não dou o meu tempo, mas aos intencionais eu darei até o que não me pediram. Pegue na mão de alguém aí agora, pegue na mão dessa pessoa. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso, não pede licença não. Só pega na mão dessa pessoa e faz ela entender que ela não está numa noite de entretenimento gospel. Faz ela entender que ela entrou numa casa de profeta. Ela entrou num lugar onde tem intenção e palavra. De mãos dadas com ela, diga assim para essa pessoa: não sou interesseiro, mas sou altamente intencional. Sacode ele e diz: seja mais intencional. Seja mais intencional. Não pense você, diz Tiago, que aquele que se aproxima de Deus sem saber o que quer, receberá dele alguma coisa. Quer falar de fé? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está no mesmo contexto. Eu vou repetir: é necessário. Eu não oro porque eu preciso disso ou daquilo. Eu oro porque a única maneira que eu conheço para falar com Deus e a única maneira de sobreviver neste mundo é falando com Deus. Gente, a nossa vida não muda quando a gente fala de Deus. A nossa vida muda quando a gente fala com Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. É galardoador daqueles que o buscam. Então assim, você tem que parar com isso. Eu vim falar abertamente porque pedi e não recebeis porque pedi. Um outro texto que se aplica muito a isso é: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder que há nelas. Quando você ora a palavra, Deus não tem outra alternativa a não ser te responder, porque Ele vela para cumprir com a sua. Quando você aprende isso, você não ora sentimento nunca mais. Você só ora dizendo assim, ó: tem dia que eu chego na presença de Deus, tem dia que eu estou mais ousada, não sei, parece que o sangue carmesim está mais grosso. E eu digo assim: Senhor, hoje eu não vim te pedir nada de mim, eu só vim pedir o que tu disseste que faria. E tu
tu disseste. Aí eu começo a falar as coisas que ele disse. E na minha cabeça parece que eu vejo Deus dizendo: não estava merecendo não, mas como eu disse. Que é galardoador daqueles que o buscam, é o texto que eu repeti aqui para vocês. O que isso significa? Que o próprio Deus tem expectativa de que você chegue desejando, esperando. Ah não, Camila, com todo respeito, tá? Filosoficamente é lindo, mas não é teológico a frase: eu não adoro Deus pelo que Ele faz, eu adoro Deus pelo que Ele é. Lindo, licença poética, vou cantar até morrer, não me perturba, ok? Isso é um assunto resolvido. Agora, vamos para a palavra? O Senhor disse assim no livro do Deuteronômio, último capítulo. Deus falou assim para Moisés: compõe uma canção que conte sobre os feitos de tudo que eu realizei neste deserto, desde o dia em que eu vos livrei da casa da servidão, ou seja, do Egito, até o dia que eu os introduzi na terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Fala tudo, Moisés. Fala que eu fui coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Fala que eu fiz maná descer do céu, água sair da rocha. Fala que eu fui o vento que soprava no oriente enquanto o povo dormia. Fala que eu fui a palavra no cajado que abriu o mar diante do povo enquanto marchava. Fala que eu sou aquele que tirei azeite da dura pernedeira. Fala que eu sou aquele que vou introduzir eles numa terra que mana leite e mel. Eita, e Deus foi falando: fala tudo, Moisés. Escreve, compõe a canção e ensina os filhos de Israel a cantar esse hino. E aí Deus vai dizer assim: para que os filhos deles, ou seja, os que não vão passar pelo deserto, mas os que vão habitar ou nascer em Canaã, para que os filhos deles, ao ouvirem a canção que fala sobre o que eu fiz, saibam quem eu. Então você só passa a conhecer quem Deus é quando passa a se relacionar com aquilo que Ele faz. Hoje você pode ser fiel pelo que Ele é, mas você conheceu Ele pelo que você precisava que Ele fizesse. E esse relacionamento é intransferível. Uma outra pessoa não consegue transferir a experiência que ela teve de Deus. Deus é igual comida nesse aspecto. Eu posso beber essa água aqui. Imagine que Deus é essa água. Eu posso beber essa água aqui agora e dizer para você: refresca, sacia, é agradável, deve ser um pH 7, 8, ou melhor, 25. Agora, o fato de eu tomá-la aqui, explicar para você como é, sacia teu palato, umedece o céu da tua boca. Por isso o salmista vai dizer: provai e vede. Isso é pessoal. Isso não é para quem vê, isso é para quem prova. Assim é a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Você tem que provar. E como é que você prova? Quando Deus prova através dos seus feitos que Ele é capaz de fazer coisas que nenhuma outra pessoa poderia fazer no seu lugar. Vamos falar mais abertamente sobre isso daqui, ó. O que faz você adorar a Deus hoje não é o fato de eu te dizer de quem Deus é, ou quem Deus é, mas é o fato de que você conheceu Deus em algum momento da sua vida. O temor não pode ser transferido. Ele só é produzido através de um relacionamento sincero. Ah não, Camila, mas eu sou tão fiel a Deus que eu adoraria a Deus mesmo que Ele não tivesse feito nada, nem mesmo entregado seu Filho Jesus. Apenas pelo conhecimento eu adoraria. Conversa fiada. E por que que isso não é uma verdade? Porque senão você também poderia fazer de mim sua deusa. E poderia fazer de qualquer outra pessoa também o seu Deus. Se isso fosse só por uma convicção de palavra. Mas não é, é por demonstração de poder. Então Deus demonstra poder e você teme. Ah, isso não é romântico. Não é romântico, mas é bíblico. Com todo respeito, filhão, você não adora a Deus só porque Ele é bom. Você adora a Deus porque Ele é poderoso. E por isso você o serve. O que você acha que faz uma mulher que a vida inteira foi tida como amante dentro de um relacionamento e de repente desvencilhar-se daquele que era o sustentador da sua vida por amor a Jesus? Como fazem tantas mulheres ao conhecer Deus, ao ponto de que aqueles que outrora usufruíam de intimidade com elas dizem: você vai me deixar por causa de igreja? Porque eles não conseguem entender que é por causa de Jesus, o amor arrebatador, o salvador, o remidor de sua alma,
O que é que faz um homem parar de aceitar um suborno que em tese aumentaria o patrimônio dele aqui na terra por pura fidelidade a um Deus invisível? Uma experiência real com o poder de Deus é o que faz você renunciar a amores, é o que faz você renunciar a dinheiro, é o que faz você renunciar a qualquer coisa falsa, mentirosa, pecaminosa e errada. Não é o fato só de saber quem Deus é, mas é ter experimentado algo que Ele tenha feito. Quando você bota isso na balança, você diz: Ele dá conta de ser o meu Deus. É exatamente dessa maneira. Jairo entendeu que a identidade social não dava conta de levantar sua filha, que o senso de pertencimento de grupo não seria o suficiente para fazer ele superar o trauma da perda de uma filha. Mas ele entendeu que na balança da renúncia, se Jesus pudesse oferecer cura, Jairo poderia oferecer renúncia.